Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Maria, Virgem, Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, em particular a Dona Amélia Rodrigues, aos nossos anjos guardiães, espíritos protetores que estão sempre conosco, nos ajudando, nos dando sustentação, nos incentivando a buscarmos sempre aprendizados que nos elevam a alma. Nesse momento, nós convidamos Jesus, nós convidamos Maria de Nazaré, Amélia Rodrigues e tantos outros irmãos e amigos que trabalham conosco nessa nossa jornada evolutiva, nas tarefas que nós realizamos, tanto no movimento espírita, como também fora dele. Que esses irmãos bondosos encontrem em cada um de nós a sintonia necessária para estar sempre em comunhão com cada um de nós. Que nesse momento, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações estejam receptivos para absorver essas energias bondosas e amáveis que vêm de Ti e dos Teus mensageiros amigos. E na certeza da Tua presença entre nós e da assistência desses irmãos amigos, nós iniciamos o nosso encontro nesta tarde de domingo, início de noite. Que a Tua luz e a Tua paz, Jesus, fique e permaneça com cada um de nós, não só agora, mas por toda a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Trigo de Deus, de Dona Amélia Rodrigues. Temos hoje a nossa querida Maria Helena, que está conosco, e ela vai abordar o capítulo 3º dessa obra, que tem como título Sou eu. Nós sentimos falta da presença de Antônio com as suas canções, mas Alberto nos apresentou aí um outro estilo musical. Nós agradecemos também a ele. Então, Maria Helena, diante do que você estudou sobre esse tema, o que Dona Amélia ela quer nos dizer, nos passar, nos ensinar
acerca desse tema Eu Sou. Acho que todos que estão aqui já conhecem Maria Helena, é uma amiga, irmã, que Jesus nos aproximou nessa encarnação, acredito que em outras também. Ela mora hoje em Portugal e está sempre conosco, nos ajudando nas nossas tarefas. Seja bem-vinda, querida. O espaço é seu. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estudo, de trabalho. E quero dar no caso, uma boa noite, em especial para Cecília. Só agora que eu soube que o nome dela é Cecília, que eu só a trato por Sila. Obrigada, Sila, por ter atendido o meu convite. Esse é um grupo querido, um grupo de estudo, e tenho a certeza que você vai gostar da nossa dinâmica. Obrigada, pelo convite. Nada. Obrigada. Como a Juscelia já disse, né, nós vamos ver hoje o capítulo 3, Sou Eu, e para me ajudar na organização das ideias e na sequência da minha abordagem, eu vou apresentar em PowerPoint para me dar assim de suporte aquilo que eu preparei para a noite de hoje. Eu vou só fazer a partilha. Eu queria só se vocês poderiam me informar. Já estão vendo a tela? Sim, está ótimo, Maria. Ok, muito obrigada, amigos. Então, com a vossa compreensão e com as boas vibrações a me envolver, vamos dar, então, prosseguimento. Então, como a Juscelia já disse, né, na noite de hoje, vamos ver o capítulo 3, Sou Eu. E já posso vos adiantar, né, esse título assim muito curtinho, Sou Eu, refere-se ao cego de nascença depois de curado, né, quando as pessoas o abordavam, né, querendo saber se era ele mesmo, ou quem sabe pudesse ser uma outra pessoa e não ele, ou um irmão gêmeo, entre aspas, né? Alguém tão diferente dele, e ele dizia, não, sou eu, sou eu. Sou eu, aquele, né, que foi curado. Então, como eu já vos disse, nós vamos verificar na noite de hoje a reflexão em torno da cura que Jesus fez a um cego de nascença. E Amélia Rodrigues faz uma nota de que esse episódio, esse contexto, está contemplado, né, em João, capítulo 9, dos versículos de 1 a 41. E Amélia Rodrigues começa, né, nos contextualizando assim: a cena incomparável da restituição da vista ao cego de nascença produzira um impacto singular e poderoso nos que o conheciam. Então, nós já vamos, né, ao longo da explanação, compreender que tipo de impacto e por que causou esse impacto. Até porque nós estamos na condição de um cego, mas ele era um cego de nascença. Então, nós vamos só contextualizar em alguns tópicos para ficar mais fácil a minha explanação. Tratava-se de um cego de nascença, ou seja, não era aquele que, em virtude de uma doença, ficou cego, ou aquele que teve um acidente e ficou cego. Não, aquele homem, né, de meia idade, já era cego de nascença. E com isso, né, obviamente, nunca tinha visto a luz, né, a luz do dia, vivia na escuridão, né, essa escuridão entre aspas, e nós já vamos perceber o porquê. E ele também estava numa condição de mendigo. Ora, aquele tempo,
não existia nenhuma instituição, né, de beneficência, não havia, obviamente, nenhum subsídio, nenhum auxílio governamental, né, ninguém que pudesse trazer uma condição, né, de que ele pudesse oferir alguma renda. E, naquela época, nós também observávamos que a maioria das profissões, se calhar não todas, necessitavam da visão. Por exemplo, um oleiro, um carpinteiro, um pescador, ou seja, como ele, cego de nascença, poderia desempenhar essas atividades que reverteriam para ele em salário, né? Numa situação de receber monetariamente. E, com isso, né, ele, tendo somente essa opção da mendicância, né, não se fez rogado, né, foi buscar, né, nas ruas, a pedido, né, às pessoas, né, por misericórdia que pudesse dá-lo, e eram com aquele valor, né, irrisório, era que ele, né, conseguia se guiar. É importante também dizer que havia, né, da parte do povo, à época, muito preconceito. Preconceito que era algo quase que comum a todos. Como, por exemplo, aqueles mais abastados, né, eram considerados os eleitos por Deus, né? Tinham uma situação financeira, tinham uma estabilidade, né? Muitas das vezes esses, né, os fariseus, né, se encontravam nessa situação de ser os eleitos e até conduzir todas aquelas pessoas, mas outros, especialmente na condição do cego de nascença, dos paralíticos, todo e qualquer aquele que tivesse alguma debilidade, né, alguma deficiência, perdão, seria considerado como punidos por Deus. E era nada mais, nada menos do que um hábito, né? Era um costume da época. Porque se nós formos lá em João, no capítulo 9, versículo 2, nós temos os discípulos a perguntar a Jesus: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Então, essa questão de nascer, não é, com essas deficiências, no caso, né, dele ser um cego de nascença, para o povo era considerado como uma punição, né, um castigo divino, que seria referente aos seus pais ou até mesmo em gerações antepassadas. Então, era essa a situação, né, que se vivenciava naquele contexto. E nós, então, temos a cura, né, do cego de nascença, porque Jesus o aborda, né, e promove a cura, né, cuspindo no barro, né, e fazendo uma pasta, passando nos seus olhos e pedindo que ele fosse se lavar. Em algumas traduções está como poço, outras está como tanque, né, de Siloé. E fica também a observação que o Siloé tem o significado de enviado, né? E nós temos Jesus também com essa característica, né, de enviado do Pai. E, através desse barro, né, que foi passado por Jesus na face do cego, ele indo, né, até o poço do Siloé. Mas a câmera também fecha? Ele conseguiu recuperar, não é recuperar porque ele não tinha perdido, ele conseguiu passar a ter, né, a luz, né, passar a ter a visão. E eis que Jesus, né, foi assim a sua primeira visão. E a gente também pode fazer assim um paradigma, né, como que Jesus sendo a água viva, né, que cura a cegueira do homem.
né? E essa cegueira passa não só pela cegueira material do corpo físico, mas também como uma cegueira espiritual, que um pouco mais à frente eu vou falar sobre isso. E o ex-cego, né, que aqui no texto de Amélia Rodrigues não é dado um nome, então eu vou ter que referir a ele como um ex-cego. E esse ex-cego, né, ficou assim maravilhado, né, super feliz, porque afinal de contas, né, ele conseguia ver e contemplar algo que ele nunca tinha feito antes. E eu faço também um parêntese aqui, amigos, é óbvio, né, que isso é uma informação só, como a gente diz aqui em Portugal, em ponto pequeno, é uma coisa mínima. Mas, por exemplo, eu em setembro troquei os meus óculos. E quando eu, lá na ótica, quando fui buscar, tirei o outro óculos e coloquei esse, eu cheguei a falar para a senhora, nossa, fez-se luz, eu estou vendo agora tudo muito mais claro. Aí ela, pois é que agora a senhora já está com um óculos com uma graduação maior e está ajustado ao que a senhora está precisando. Ou seja, se eu, né, numa mera troca de lentes, me senti tão bem, né, me senti mais à vontade, imagina aquele, né, que era cego durante toda a sua vida e, de repente, começa a ver. E ele ficou muito feliz, né, e queria contar a todos e partilhar o que tinha acontecido. E a Amélia Rodrigues traz: apresentara-se à família e aos amigos, dando a notícia feliz. Nunca, porém, esperava uma reação em contrário. Mas alguns, né, começaram a questionar: mas será que ele era mesmo cego? De repente ele se fazia, mas era cego. E houve que ele não conhecia os homens, ignorava o mundo, né? Nos traz Amélia Rodrigues. Porque ele, na sua ingenuidade, né, no seu mundo, ali onde ele vivia, ele não tinha uma percepção, né, de como era a sociedade preconceituosa, essas relações, né, que nós temos dentro da sociedade com uns e outros. Então, para ele, né, num primeiro momento, era só alegria, ele queria mesmo era contar e partilhar para todos. Mas, em algumas, né, algumas pessoas já receberam isso com indiferença e com questionamentos. E quem mais, senão os fariseus, não é? Que essa história, obviamente, chegaram, né, até o conhecimento deles, para serem, né, aqueles de que realmente iriam duvidar, iriam questionar. Então, só uma pequena lembrança, né, de quem eram esses fariseus. Então, os fariseus eram estudiosos, né, judeus, estudiosos da lei de Moisés, e que guardavam a lei e também as tradições. E também, em várias ocasiões, não é, Jesus os chamou a atenção, né? Jesus os chamava pela hipocrisia, né? Criticava. E tem, né, numa parte que ele os chama realmente de hipócritas, não é? Ai de vós, hipócritas. E lá em Mateus, no capítulo 23, temos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. E assim vai seguindo. Então, por toda a postura, não é, dos fariseus de deter, não é, o domínio, né, de ser a sinagoga representava, né, a época, algo assim de grande importância, inclusive a determinar e a ditar algumas regras fora desse contexto religioso, mas também da sociedade em si. Porque, afinal de contas, né, eles tinham grande prestígio entre o povo. E por quê? Porque eles pareciam muito fiéis e piedosos. Mas, né, nós bem sabemos que não era bem assim.
E por trás, né, dessa capa, dessa máscara de muito fiéis e piedosos, né, nós tínhamos homens, né, muito hipócritas, homens que estavam, né, muitas das vezes, em benefício próprio, verificando somente, né, aquilo que era de melhor, que viesse de encontro aos seus interesses, sem dar assistência, não é, ao povo, um povo, né, faminto não só da questão material, mas também faminto de uma orientação espiritual. E com isso, né, chegando ao conhecimento dos fariseus, eles resolveram chamar para depor, ou seja, que explicassem melhor que história era aquela que estava correndo, né, de um cego ter voltado à visão, e mais, tendo ocorrido num sábado. E o primeiro que foram, né, ouvidos foram os pais do cego, ex-cego. E os pais dele, sem fazer qualquer julgamento, só mesmo para partilhar o que a Amélia, né, nos traz, e também consta lá na assertiva de João, é que os pais compareceram, né, à sinagoga e prestaram a seguinte explicação: este era realmente o meu filho, e era cego de nascença. E sabemos que ele agora vê. Só que ele é adulto, é de maior, né? Vamos dizer assim, no meu vocabulário agora. Ele poderá vos explicar o que aconteceu. Ou seja, os pais do ex-cego tinham muito temor do que poderia acontecer, não é? Se eles realmente explicassem o que tinha acontecido. Se eles se mostrassem gratos, né, por o que Jesus tinha feito. Então, essa foi uma postura de que eles não mentiram, né? Todos nós percebemos isso. Não houve, né, qualquer mentira. Entretanto, não houve a devida informação, contextualizando ainda mais o que aconteceu. E pronto, ok, prestaram esclarecimento, foram dispensados. Havia, então, a necessidade de ouvir aquele jovem, não é? De ouvir o ex-cego. E eis que o ex-cego foi chamado. E ele apresentou-se prontamente, não é? Muito feliz, muito bem resolvido, muito realizado com aquilo, não é, que ele tinha. E, sendo questionado sobre o que aconteceu, ele relatou, né, tal como eu já passei aqui para vocês, ele relatou e dizendo, né, que tinha sido Cristo, né, que tinha feito aquilo. E pronto, e que realmente tinha acontecido no sábado. Sábado esse que, pelas leis mosaicas, né, deveria ser guardado, não deveria, não é? Era para oração, era um dia que ficassem guardados. Imaginem só, né, de se fazer uma cura, né, em pleno sábado. E ele realmente se mostrou, né, muito, como eu já disse, né, muito seguro e dando, né, uma riqueza de detalhes daquilo que tinha acontecido. E os fariseus, eles tinham também uma característica. Eles, quando inquiriam as pessoas, eles faziam perguntas diversas vezes, ou perguntava de formas diferentes. Para quê? Para levar a pessoa até a se contradizer. Ou, de repente, a pessoa já estava nervosa, ansiosa de estar, né, diante dos fariseus, de estar na sinagoga, de estarem sendo inquiridos. E, com isso, eles poderiam, não é, trazer. E eles queriam nada mais, nada menos que esse ex-cego, né, colocasse o Cristo, né, como um pecador, né, que ele colocasse que ele realmente tinha feito algo que vinha, que era de contrário, né, à lei mosaica.
o que obviamente não aconteceu. Muito pelo contrário, o ex-cego colocava: aquele só pode ser enviado de Deus, porque quem mais poderia me dar a visão se não fosse por ele? Não é? E era algo que os fariseus não conseguiam reverter. Era uma situação que já não se voltava atrás. Ninguém poderia fazer com que ele voltasse a ser cego. E nem a condição dele de curado voltou atrás. Então, uma vez curado, para sempre curado. E era algo com que os fariseus não conseguiam lidar com aquilo. Não é? Eles que detinham, né, aquele poder, mandavam e desmandavam. Naquele caso ali em especial, não conseguiam fazer nada. E, inclusive, o ex-cego, não é, com a sua ingenuidade e também com a sua certeza daquilo que ele estava vivendo, tendo ali o seu coração, não é, aconchegado, estando grato, né, ao Cristo, ele, não é, até pergunta a eles por que eles, então, não poderiam ser discípulos, né, do Mestre. Vejam só. Né? E quando, né, os fariseus ficam simplesmente irados, né, e os expulsam da sinagoga. E essa expulsão da sinagoga não é só ficar expulso do ambiente físico, né, do ambiente material da sinagoga. Estar expulso da sinagoga era muito mais, era quase como se ele tivesse sido excluído daquela sociedade, né, totalmente posto à parte. E ele realmente, como eu passei aqui, Amélia nos traz, desse modo, né, o ex-cego repetiu com a riqueza de detalhes e a ingenuidade o que tinha acontecido e o fato libertador. Instado a afirmar que Jesus era pecador, não teve alternativa em discrepar dos arrogantes, indagando como poderia alguém que não fosse de Deus realizar o que ele conseguira. E, inesperadamente, perguntou-lhes se queriam ser os seus discípulos. Então, esse é como está o texto lá de Amélia Rodrigues. A resposta e a pergunta lúcida, chocando os seus algozes, fizeram com que o expulsassem da sinagoga. Ou seja, ele estava sendo assim muito coerente no seu discurso e, obviamente, que trouxe assim um grande choque, né, de perguntar essa questão de que se os fariseus não queriam ser os discípulos de Jesus. E Amélia também traz essa frase: repete-se o fato desse tipo de agressão todos os dias. Então, essas agressões, né, como os fariseus, né, faziam, e obviamente nós estamos a falar de agressão, não é agressão física. Não temos aqui nenhuma informação, seja da parte de Amélia, ou seja, né, lá no capítulo 9 de João, de que ele foi espancado, foi esmurrado. Não. Esse tipo de violência, e infelizmente também é muito comum, ainda hoje, em 2026, é aquela agressão não verbal, né? É aquela agressão que dói, né? Dói muito. E, aparentemente, né, fisicamente, você não tem nada que dê um indício que você foi agredida. Então, a Amélia Rodrigues fala lá na questão da questão da inveja, né, na questão do preconceito, na questão daquele que está solitário, tão solitário em sofrimento dentro de si, mas se fecha de tal maneira e não se permite, né, que seja ajudado, não permite, ela faz um jogo de palavras muito interessante, que ela fala: solitário ao domínio da própria pequenez, não se faz solidário aos que o podem agigantar. Ou seja, né, não se permite, né, que alguém que esteja sofrendo, que o outro, né, venha e o ajude, o dê uma palavra, ou o ouça, né, por exemplo, e estarmos sempre a apontar, a questionar,
porque eu também já ouvi isso em alguns vídeos motivacionais, onde dizem, né, se nós queremos, né, saber, estamos com um grupo, se queremos saber realmente quem são os nossos amigos, comecemos a falar que estamos bem, né, que está tudo correndo bem, profissionalmente, na parte sentimental, na tua parte espiritual, que você está planejando a viagem, finalmente aquela grande viagem que você queria fazer, você vai fazer. Ou seja, está tudo correndo às mil maravilhas. Partilha com um grupo e espera a reação das pessoas. Por quê? Alguns podem olhar de lado, tá querendo, mas é se exibir. Que isso? É? Então, mas de onde é que você está arrumando tanto dinheiro? Eu não sei o quê. Então, é daquelas coisas que nós vivenciamos ainda hoje. E, ao passo que, se eu chegar e dizer, nossa, eu estou mesmo mal, puxa, eu tive uma decepção, ou eu fui demitida, não importa, qualquer situação em que me esteja me deixando muito mal, me deixando para baixo. É mais fácil você encontrar alguém que fica solidário a você quando você está mal, do que quando você está muito bem. E é um tipo de agressão. É verdade. E eu achei bastante interessante, né, quando a Amélia Rodrigues faz essas observações, traz alguns exemplos, né, como diz, árido nas emoções e insensível nas ações. Então, lamentavelmente, é algo que nós estamos, né, vivenciando ainda nesses dias de hoje. E, continua a Amélia, nenhuma evidência leva-os à constatação do bem, que os violenta, e por isso são duplamente cegos, da razão e do discernimento, embora vejam. Isso, a Amélia ainda está fazendo referência à questão dos fariseus, né? Porque eles não são, essa imagem não ficou assim muito nítida, mas é uma imagem, né, que dizia que os fariseus viam, mas não enxergavam, né? É aquilo que estavam cegos e perdidos, né, no seu egoísmo, na sua vaidade, estavam perdidos em si mesmo, enclausurados em si mesmo. Não conseguiam, né, enxergar o todo e muito menos as questões espirituais verdadeiras, genuínas. E, pelos olhos físicos, eles viam, não é? Faziam mandos e desmandos, né? Estavam totalmente cegos pela razão e também pelo discernimento. Seria natural que expulsassem o recém-curado da sinagoga, ante a impossibilidade de o recolocarem na cegueira. Ou seja, num primeiro momento, né, num ímpeto assim, de rompância, né, no seu auge do seu orgulho, ponha-se daqui para fora. Até porque eles não conseguiam, né, como diz aí, reverter a questão, recolocarem na questão de cego, e muito menos teriam mais argumentos a algo que estava nítido à frente deles, que era a cura de um ex-cego. E a Amélia Rodrigues continua. Aquele sábado assinalava experiência nova, arrebatadora. Era algo que ainda não tinha ocorrido. Desconsiderando o preceito hipócrita de guardá-lo, Jesus recuperou, ou seja, de guardar o sábado, Jesus recuperou inúmeros enfermos nesse dia, demonstrando que ele fora feito para as criaturas e não estas para se lhe submeterem. Não é? Que Jesus estava ali para trazer, não é? Para restabelecer aqueles que estavam, né, à procura, né, de uma forma genuína, foi pela cura do seu corpo físico, e não só, não é, como uma luz, algo que os inspirasse, algo que os guiasse. E depois que eu li essa questão lá no texto, eu me lembrei de duas situações,
Um que está em Primícias do Reino, no capítulo 7, quando a Amélia Rodrigues nos traz as considerações, o paralítico de Cafarnaum, e outro que está no livro Luz do Mundo, também de Amélia Rodrigues, lá no capítulo 25, quando trata da cura real. Veja bem que em ambos livros também há o contato de Jesus com alguém enfermo. Só que no capítulo 7, o paralítico de Cafarnaum, ele foi curado, né? Acredito que todos se lembrem, porém, essa cura não teve qualquer transformação moral para ele. Né? Ao passo de, vamos imaginar, não é, que a postura do paralítico de Cafarnaum, se fosse confrontado, dificilmente, né, seria como, né, o ex-cego. E já no livro Luz do Mundo, né, no capítulo 25, A Cura Real, a jovem não pôde ser curada porque precisava daquele aprendizado. Né? Aquilo que ela precisava passar era uma outra coisa. Então, nesse caso, Jesus não a curou da sua questão física, porém, promoveu nela uma transformação moral. Porque, tem entre aspas, porque eu tirei lá desse capítulo 25. Estava curada, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. E depois, né, dela estar curada da alma, né, estar renovada, ela conseguiu, né, ainda com a sua enfermidade física, conseguiu dar assistência aos outros e teve uma postura totalmente diferente daquela que vinha tendo até então. Continua Amélia. Os conhecidos discutiam quanto a ser ele, o ex-cego ou alguém parecido com ele. Quer dizer, nem todo o povo conseguia ainda, né, assimilar e acreditar naquilo que eles estavam vendo. Não era só alguém que falava. O seu depoimento repetido mais causava espanto, enquanto no seu mundo íntimo as emoções eram de superlativa alegria. Quer dizer, ele era coerente, ele era sempre o mesmo. Estava sempre a reportar as pessoas da mesma maneira, contando efetivamente aquilo que tinha acontecido e trazendo dentro de si uma grande alegria. Sair da treva para a luz, inesperadamente, constituía-lhe um prêmio, porque nem ele, nem os seus pais haviam pecado, mas sim viera para contribuir em favor do reino de Deus. Então, nesse caso aqui dele, não tinha nada a ver com, de repente, com uma expiação. Quem sabe, poderia ser até uma missão. Eu aqui a refletir, não é? Porque ele, a permanência dele, né, enquanto cego, e ele podendo, né, dar o testemunho, receber, né, de Jesus a cura e ser, né, nada mais, nada menos do que uma informação, estava propagando, né, de uma maneira no seu corpo físico aquilo, né, a benesse que ele recebeu, né, de algo que só poderia ser, como ele mesmo dizia, de um representante divino. E a sua atual reencarnação não era de resgate, mas sim de um aprimoramento íntimo. Né? Ele poderia ter outras questões atreladas a essa encarnação nessa condição, mas, né, essa questão do resgate estava descartada. E sabendo, né, de tudo isso, que ele já tinha sido expulso da sinagoga, que várias pessoas o procuravam, né, e que uns acreditavam neles, outros não, Jesus, né, manda chamar este homem. E eis que, diante do Mestre Jesus, né, comovido, ele escutou.
conheces o Filho do Homem? Interrogou-lhe o benfeitor divino. Não, Senhor. Pois sou eu. Crês que eu seja o emissário do Pai Todo-Poderoso? Sem titubear, ou seja, sem hesitar, ele que recebera a grandiosa dádiva redarguiu. Sim, eu creio. Eu era cego e agora vejo. Eu creio, Senhor. Então, veja bem, que ele não colocou qualquer hesitação, né? E a sua fala era firme, era coerente com aquilo que ele trazia no seu íntimo, né? E ninguém melhor que Jesus para reconhecer que aquele homem estava sendo genuíno. A palavra do mestre teceu comentários sobre a cegueira dos que enxergam, atingindo os que acompanhavam a cena e recalcitraram, dizendo-se ofendidos. Porque Jesus realmente fez referência a essa questão da cegueira, que eu vou dizer aqui, como se fosse uma cegueira espiritual, né? Não é a cegueira do corpo material, é aquele que, apesar de ter, né, a sua visão do corpo material, não está desperto para as coisas, né, espirituais, não está conseguindo perceber a essência da vida. Então, é como se ele realmente fosse um cego. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, redarguiu o mestre. Mas como vedes, vossos pecados são mais graves. Ou seja, não tem qualquer limitação. No caso, o ex-cego, né, na sua escuridão, sem nunca ter visto, ele quase como se estava assim, à parte, né, desse nosso mundo. Ele estava ali naquela sua condição, não tinha aquela percepção. E agora todo o povo, não é, conseguia ter uma percepção diferente. E eu trago isso também para nós. Enquanto nós, né, aqui esse grupo, como é que nós estamos? Né? Felizmente, né, não temos aqui ninguém com a cegueira material. Né? Alguns, como eu, né, precisam aí do óculos, precisam de um auxílio, mas, né, graças a Deus, não temos a cegueira material. Mas e como é que está a nossa visão espiritual? Será que em determinados momentos nós não estamos passando por uma cegueira espiritual? Será que nós precisamos dar mais atenção a isso? Por quê? Cegueira espiritual, né, é algo assim bastante profundo, né? Só mesmo cada um de nós é que vai conseguir, olhando, né, para dentro de si, fazendo aquela busca, aquela reforma íntima, aquele autoconhecimento, né, mas sendo realmente, né, verdadeiro e mas de uma maneira amorosa, né, que a gente também possa exercer o auto-perdão, porque muitas das vezes nós, né, somos tão duros conosco, exigimos tanto de nós, que acabamos replicando isso com o outro. Acabamos exigindo algo que a pessoa ainda não é capaz de dar, de conseguir ou mesmo de fazer. E Amélia termina mais ou menos assim. Termina assim. O mensageiro do Pai abria os olhos do mundo, naquele momento, e implantava as bases da Era Nova, que até hoje ainda não foram identificadas por muitos dos seus seguidores, que permanecem cegos para com a verdade e não se deram conta que ele é. Ou seja, Jesus é a verdade. Ele não é que ele nos trouxe a verdade, né? Ele aponta a verdade. Não, ele é a verdade. Então, nós, né, como seguidores, né, nós, trabalhadores da última hora, né, podemos fazer essa autorreflexão. É um convite que eu faço,
em que condição nós nos encontramos, né? Tendo em vista essa proposta de reflexão dessa noite. E, assim, já concluindo, né, eu achei essa imagem belíssima, e nós estamos a falar da questão da cegueira. Eu, né, quis trazer também João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, nós, né, que muitas das vezes ainda nessa nossa condição de imperfeitos e um bocadinho assim, né, ainda relapsos, nos afastando muitas das vezes, né, daquilo, né, que o mestre não só pregou, mas essencialmente exemplificou, que nós nos lembremos disso, né, que nos voltemos, né, para que, com essa certeza de termos esse farol, né, esse guia, o mestre de amor. Deixa eu só parar aqui a apresentação, que nós possamos, meus amigos, realmente estarmos despertos, né? E aproveito também para fazer um grande agradecimento, né, não só pelo convite que a Juscelia me fez, mas por toda a assistência, né, que eu tive, né, no decorrer da semana, em preparar esse material. Eu não lembro a exata palavra, né, a expressão que o Ademir usou na semana passada, mas eu, né, pude vivenciar isso essa semana, né, de que esta mensagem, esse texto, né, primeiramente, né, teve que fazer sentido para mim. Eu tive que não só estar aqui a explanar sobre um texto, mas tentar que essa mensagem viesse de encontro ao meu íntimo, ao meu âmago. O que essa mensagem também poderia estar dizendo para mim, né? O que eu realmente estaria me servindo como um alerta. E eu sou muito grata a todo, né, esse grupo. Vocês, para mim, é como se fossem assim a minha segunda família, né? Quando eu não posso estar aqui por algum motivo de força maior, eu sinto falta. Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, né, a Jesus, aos benfeitores, a Amélia Rodrigues e também ao meu anjo guardião, e espero que a explanação, aquilo que eu preparei, né, de uma forma singela, tenha conseguido, né, vos alcançar, e muita paz. Mais uma vez, obrigada. Nós é quem agradecemos a você, Maria Helena, por ter aceito o nosso convite, ter se colocado disponível para a tarefa, para o trabalho. A nossa gratidão pelo seu esforço, seu empenho, sua vontade de estudar e também de trazer para nós essas reflexões que eu acredito que serviu muito de despertar, pelo menos para mim. Porque enquanto você falava, e agora no final você reafirmou o que eu estava pensando. A mensagem, eu sempre falo que ela é importante para nós sabermos o seu contexto histórico, saber como aconteceu, como se deu, em que época, mas a melhor parte, ou pelo menos o convite de Jesus, é para trazermos para nós, para o nosso íntimo, e fazermos uma comparação. Eu hoje, ou como essa mensagem ela chega na minha vida, como ela me toca, qual é a cegueira que eu estou alimentando, que eu estou sentindo ou percebendo. Quando é que eu preciso tirar as vendas dos meus olhos para enxergar melhor a mim mesma e não o outro, e não a atitude do outro? Então, essa mensagem, pelo menos para mim, é um convite que me faz
para eu ter esse olhar para comigo. Quais são as cegueiras que eu estou alimentando? Como eu preciso enxergar direito a minha vida para eu poder me transformar? De que maneira é que eu vou agir? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para enxergar aquilo que eu preciso me modificar, me transformar e melhorar a minha caminhada? Eu penso que foi por esse caminho que eu busquei refletir sobre essa questão. Porque por mais que queiramos abrir os olhos de alguém, por mais que queiramos orientar, ensinar, mostrar o caminho, se a pessoa não quiser abrir os seus próprios olhos, é um esforço perdido, é uma perca de energia, é um desgaste físico, emocional, psicológico, espiritual que nós fazemos. Então, a lição é para nós, é para mim, é para eu que estou estudando, refletindo, tendo contato com essas verdades. Pelo menos é o que eu penso, a maneira que eu penso. Eu não sei se eu estou certa, mas é o que eu penso. E aí fica aberto, ainda temos alguns minutos, fica aberto para quem desejar fazer também alguma colocação, pergunta, complemento. Temos alguns minutos. Sim, senhor Elcio. Estou aqui maravilhado. Gostei bastante. Se o professor disse isso, minha filha, fique com seu coração sossegado. Nota 10. E professor, eu estou sempre no aprendizado, como eu já disse várias vezes. Mas eu acho bastante interessante mesmo. E aqui é uma escola, não é? As obras de Amélia Rodrigues realmente são uma especialidade para cada um de nós nesse processo de aprendizado. E na linguagem peculiar dela mesma, não tem como não aprender muito. Na medida que a gente vai apresentando, a gente vai sempre sendo enriquecido com todo esse material. Mas uma das coisas que eu sempre procurava compreender, quando os discípulos perguntaram a Jesus quem pecou, ele ou seus pais. Jesus disse que foi assim para que fosse feita a vontade do Pai. Com a literatura espírita, eu comecei a compreender o que seria isso. E Amélia Rodrigues traz um esclarecimento bastante importante no outro livro dela, Vivendo com Jesus. Eu estou com ele aberto aqui. Eu vou aproveitar para fazer, é pequenininho, não é grande, fazer uma apresentação para a gente ver bem o que é que ele coloca. Porque como sendo ele disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Ele não poderia, por exemplo, derrogar a lei de causa e efeito para aqueles que têm débitos kármicos. E é aí onde Amélia Rodrigues faz esses esclarecimentos que eu considero bastante importantes. Ela diz o seguinte: temos a real demonstração no atendimento ao nato cego. Aquele homem nascera cego e sofria, mas não reclamava. Quando Jesus passou próximo a ele, os amigos interrogaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Como ele era cego de nascença, não poderia ter pecado na atual existência e, igualmente, não poderia resgatar a dívida de seus pais, caso fossem pecadores. Jesus, que lhe penetrara a causalidade da cegueira, redarguiu sereno. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí vem Amélia colocando: tratava-se de um voluntário que se apresentava no ministério de Jesus, a fim de que se pudessem manifestar as obras de Deus, o poder de que se encontrava possuidor mestre. E ato contínuo, curou o homem utilizando-se de um processo especial que pudesse impressionar os circunstantes. Sendo Jesus o rei solar, por ocasião do seu mergulho nos fluidos grosseiros do orbe terrestre,
também se fazia acolitar por anjos e serafins, por apóstolo do bem e da misericórdia, que lhe prepararam a senda a percorrer, havendo habitado a terra anteriormente para aplainar as estradas, ou permaneceram nos círculos da luz, contribuindo com sua vontade soberana, quando da instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. De igual maneira, agora é onde vem a parte principal, expressivo número de espíritos em processo de redenção das provas, a que se encontravam submetidos, ofereceram-se para testemunhar-lhe a grandeza, vestidos por organismos doentes, sob ações de indigitadas entidades, de modo a servir-lhe de voluntário para as curas, sem violência à lei de causa e efeito. Tal o caso do invidente sobre quem seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nos recebe? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tratava-se de um voluntário pertencente à sua egrégora corte. Muitas vezes, diante dos sofrimentos humanos, Jesus elegia algum destituído de débitos pesados ante as divinas leis, a fim de demonstrar o seu poder e instalar confiança entre os desesperados. A ressurreição de Lázaro, a do filho de Jairo, a filha viúva de Naim, ali diz que todos esses foram espíritos que não possuíam mais débitos aqui na terra, e por isso Jesus pôde sim curar, já que foram voluntários que escolheram reencarnar daquela maneira para que Jesus pudesse manifestar o seu poder de cura perante a humanidade. Muito bem, gratidão, Elcio, pelo complemento, pela colaboração, né, para fortalecer mais ainda o entendimento da lição. Gratidão. Mais alguém quer falar, perguntar? Tudo em silêncio? Então, Maria Helena, querida, nós te agradecemos mais uma vez pela sua colaboração conosco, pelo seu empenho, esforço de trazer essas belas reflexões acerca dessa lição. Que Jesus e os bons espíritos continuem te ajudando nessa tarefa, te inspirando, para que você possa continuar levando esses ensinamentos em outros campos, a outras almas, e a nós também. Nós agradecemos a presença de todos, e aí, se Alberto ou Elcio tiver uma Ave Maria, né, nós agradecemos, se puder colocar, para encerrarmos o nosso trabalho desta tarde de domingo, rogando a Jesus, aos seus benfeitores espirituais, a Maria de Nazaré, que tem nos ajudado nessa nossa caminhada evolutiva, enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, em busca do nosso melhoramento, em busca da nossa transformação interior. Que possamos, Senhor, diante das adversidades, diante dos desafios que a vida nos propõe, que nós possamos encontrar em Ti e nos Teus ensinamentos a força necessária, a coragem, a perseverança e a fé para não pararmos, para não desanimarmos diante de todos esses desafios. Assim sendo, Jesus amigo, na certeza da Tua presença sempre em nossas vidas, nós Te agradecemos e rogamos que continue nos envolvendo na luz do Teu amor, que essa luz penetre em nossa alma, nos ajudando a ter uma semana produtiva, voltada para os Teus ensinamentos. Assim sendo, nós encerramos o nosso encontro dessa tarde, com os corações cheios de alegria, por estarmos, mesmo de forma virtual, reunidos em Teu nome, para estudar as Tuas lições. Que assim seja.